todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Lido esse texto, irmãos, nós queremos assim dar por abertura nesse ponto de pregação, esse trabalho que tem como finalidade principal levar o ID de Cristo, levar o evangelho de Cristo a toda criatura. O campo missionário é o mundo e nós precisamos então compartilhar a mensagem do evangelho com estas pessoas. Então, que cada um dos irmãos que aqui chegarem, que aqui vierem, tenha sempre esta visão, este propósito no coração. Eu vim aqui para anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. Há muitas pessoas que estão ouvindo este aparelho de som e por isso que eu gostaria de melhorar ele ainda mais, para que a gente aproveite bem, irmãos, essa plateia que a gente tem aqui. Muita gente que pode ser alcançada através do de som. Assim, proclamar a mensagem do evangelho para estas pessoas e alcançá-las para a glória de Deus. Então, que os irmãos tenham sempre essa preocupação nos louvores, na palavra, na reflexão, para compartilharmos a mensagem do evangelho para as pessoas que estão nos ouvindo. E, em especial, os irmãos que moram aqui mais perto, sempre convide o vizinho, o amigo, aquele que ainda não é cristão, que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador, para estarem participando também, sem qualquer compromisso, mas estarem aqui acompanhando e ouvindo também da poderosa palavra de Deus, tá bom? Então, leamos agora o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Abra sua Bíblia também no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23. Leamos o verso, glória a Deus, de número 41 até o verso de número 43. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Bendito Deus, graças te damos por esta oportunidade. Fala conosco, nos ajuda a proclamar a verdade do teu evangelho neste lugar, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, por este momento. Aleluia. Nós aqui abençoamos, Senhor, nós aqui apresentamos este ambiente, este microfone, este altar, a família que abriu as portas para a propagação do teu evangelho, Senhor. Faz prosperar esse trabalho, nos ajuda a alcançar vidas aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, que esta porta aberta, ela seja um instrumento em tuas mãos para desfazer as obras das trevas. Ó Deus, usa os teus filhos aqui, ó Pai, para levar ao oprimido, levar a mensagem ao cansado, levar a mensagem ao enfermo, Senhor, que este culto, que este ambiente seja e continue para pregar o teu evangelho, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para esse texto da palavra de Deus, onde nós iremos falar sobre as três cruzes, ou os três criminosos que estavam na cruz, e os dois criminosos que estavam na cruz lado a lado com Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a cena da cruz, quando nós olhamos para a cruz e vemos então Jesus na cruz do meio e dois criminosos, um à direita, outro à esquerda, vemos que havia um propósito até mesmo
na forma e na maneira como Jesus ele foi crucificado. Percebam, os irmãos, que ali estava o trio que nos mostra à direita e à esquerda as opções que nós temos, as oportunidades que nós também temos. Quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, a nossa vida ela é marcada por escolhas. Nós estamos sempre escolhendo, e as nossas escolhas elas vão determinar o nosso futuro, o nosso amanhã, e algumas das nossas escolhas trazem até mesmo consequências eternas. Uma certa vez, um pai alcoólatra que chegou a morrer no vício do álcool, este homem tinha 2 filhos gêmeos. Este homem tinha, então, um filho, gêmeos. E estes 2 gêmeos, eles foram morar em regiões diferentes, em cidades diferentes, e ao longo dos anos, um familiar disse: eu vou procurar aqueles gêmeos, eu vou procurar saber como é que eles estão. E aquele familiar saiu, aquele parente saiu em procura deles, e encontrou o primeiro que estava em uma determinada cidade, jogado, mergulhado também no mundo do álcool, das drogas, perdido ali e vivendo os dias completamente difíceis e entregue à vida que o mundo e que o diabo realmente tem para oferecer. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aquele parente olhou para ele e disse: por que você está nesta situação? Por que você está vivendo neste quadro tão terrível? Ele olhou para o parente e disse: eu estou assim por causa do meu pai. Tendo um pai que eu tive, como eu poderia estar numa vida diferente? Como eu poderia estar vivendo melhor? Meu pai morreu entregue ao álcool. E aquele parente saiu triste ao ver aquela situação e foi até outra cidade, onde encontrava o outro irmão daquele gêmeo. E ao chegar lá, encontra aquele homem casado, com a família, vivendo estável, vivendo uma vida social digna, uma vida social louvável, plausível. E aquele homem olhou para aquele homem, para aquele jovem, e disse: por que você está vivendo assim, de maneira tão digna? Família vive uma vida tranquila. E ele disse também: o pai que eu tive. E aquele parente ficou refletindo que, embora houvesse aquele gêmeos, cada um tomou uma decisão diferente, cada um tomou atitudes diferentes, cada um fez escolhas diferentes. E por isso nós tínhamos ali 2 saíram do mesmo ventre, tiveram o mesmo pais, os mesmos pais, mas viveram vidas diferentes. Observem que a nossa vida ela é permeada por escolhas. A nossa vida está sempre diante de nós, nos oferecendo a oportunidade de vida e morte. Olhe, por exemplo, para o jardim do Éden. Olhem mais para frente para os filhos de Adão e Eva. Perceba que Adão e Eva tiveram 2 filhos por nome de Abel e o outro de Caim. Abel, ele escolheu Deus. E olhe para Caim, escolheu o assassinato e Deus permite. Olhe, por exemplo, para Abraão. A Bíblia Sagrada diz que Abraão escolhe Deus. Ló vai escolher Sodoma e Gomorra e Deus permite essas escolhas. Olhe, por exemplo, para Davi. Olhe para Saul. A Bíblia Sagrada diz que Davi escolhe Deus. Mas olhe para Saul. Saul escolhe o poder. Saul escolhe a inveja, a ganância. Saul escolhe o domínio pela sua própria vida. E observe em que vai dar. Mas observem também que Deus permite. Olhe, por exemplo, para Pedro. Olhe para Judas. Ambos traíram Jesus. Ambos falharam para com Jesus. Mas observem que Pedro escolhe o caminho da misericórdia e Judas escolhe o caminho do suicídio. Observem que eles tiveram oportunidades,
eles tiveram a chance diante de Deus de tomar e fazer escolhas diferentes. Quando eu vejo esse quadro nas Escrituras, logo me lembro das palavras. Jesus, ele disse para nós que há uma porta estreita e há uma porta larga. Qual, pois, vocês hão de escolher? Olhe, por exemplo, quando Jesus diz que há o caminho largo e há o caminho estreito. Observem quando Jesus também diz que há uma multidão no caminho largo. Jesus está falando para a gente sobre escolha. Jesus está falando para a gente sobre as opções que nós temos na vida. Observem que nós podemos também escolher. Jesus termina o sermão do monte e no final ele diz: vocês estão construindo a casa sobre a rocha ou sobre a areia? Você ou sobre a rocha, dependendo de como você vai aplicar as verdades da palavra de Deus. Jesus também fala que nós podemos servir a Deus ou servir ao dinheiro, a mamon. Observem que Jesus também fala que lá no último dia, no dia do julgamento, o pastor separará o bode da ovelha. Uns serão ovelhas, outros serão bodes. Sempre vai haver esta separação, sempre vai haver diante de nós esta oportunidade de escolhermos. Mas observem que as escolhas que nós fazemos, as escolhas são aqui nesta terra, são escolhas que vai nos trazer consequências terrenas, mas há escolhas em nossas vidas que trará para nós consequências eternas. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos então 3 cruzes, e a gente se pergunta por que 3? Não poderia ser 10, não poderia ser 6, não poderia ser uma só de Cristo? Mas observe que havia 3 cruzes. Era Jesus, era Deus apontando para quem nós seremos. Nós seremos o criminoso da esquerda que não se arrepende, ou da direita que se arrepende. Quem nós seremos diante da cruz de Cristo? Quando nós olhamos para a cena da cruz e vemos esses 2 criminosos na cruz, observamos algumas coisas em comum que há na vida deles. Observem que estes 2 criminosos, inicialmente vai nos informar Mateus que eles estavam zombando de Jesus. Mateus vai dizer que os 2 criminosos, eles insultam Jesus. Talvez eles comecem a insultar Jesus por causa da multidão. Inicialmente ambos estavam criticando Jesus, ambos estavam blasfemando de Jesus. Nós observamos alguns detalhes da vida desses 2 criminosos. Eles tinham muita coisa em comum. Eles estavam blasfemando Jesus juntos, eles estavam condenados pelo mesmo sistema, estavam sendo condenados por Roma, eles estavam sendo condenados pelo mesmo crime, ambos eram malfeitores, eles estavam sendo condenados à mesma morte, a morte de cruz. Eles estavam cercados pela mesma multidão. A multidão que estava ali eram os sacerdotes, era a multidão, o próprio povo, o que estava ali também insultando Jesus, e estavam ali essas pessoas criticando, e ali estavam eles diante da mesma multidão. Eles estavam na mesma distância de Jesus, uma à direita e o outro à esquerda. Observem como havia muitas coisas em comum na vida destes 2 homens. Eles começaram com o mesmo insulto, ambos insultaram Jesus, ambos foram então injuriar Jesus. Eles tinham muitas coisas em comum. Eles começam a zombar de Jesus, e ainda tem um detalhe encantador nesse texto.
é que ambos também clamaram por salvação. Observem que em Lucas, ele vai dizer que o criminoso que não se arrepende disse: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E a quem? E a nós. Ele também clama por salvação. Veja que os dois criminosos vão clamar por salvação, mas um clama pela salvação terrena, um clama para apenas sair da cruz, um clama porque apenas quer sair ali daquela situação caótica que ele está vivendo, mas o outro, quando ele clama, não clama apenas para descer da cruz, ele clama por uma salvação eterna que vai muito além desta vida presente, vai muito além dessa vida material. Ele clama por uma salvação eterna, ele clama pelo paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Ambos clamaram por salvação, mas um clama apenas do livramento terreno, e não é porventura isso que nós vemos hoje. Muitas pessoas clamam apenas por um livramento que é terreno. Eu não vim aqui pregar para a sociedade, para aqueles que estão aqui, dizer para você que se você vier para Cristo, o teu casamento vai ser 100%, porque aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão dependem de estar diante do Senhor, depende da graça comum ou da graça especial de Deus para manter sua vida estável. Eu não vim aqui prometer para quem me ouve de que se você vier para Cristo, nenhuma porta se fechará diante de você. Eu não vim aqui dizer que se você vier para Cristo, você vai sair do vermelho, a crise vai acabar. Eu não vim falar isso aqui, mas eu tenho uma notícia, uma boa nova de salvação. Eu vim dizer para a população e para aqueles que me ouvem aqui nesta noite, de que se nós estivermos aos pés de Cristo e na cruz de Cristo, nós podemos até não conquistar muita coisa aqui, mas há uma certeza, uma convicção em nossa alma de que a eternidade nos espera, de que a vida futura nos espera, de que a vida com Cristo nos espera. Nós estamos anunciando o ano aceitável do Senhor, anunciando a salvação que há na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio aqui para salvar o perdido, o pecador. Ele veio por amor àqueles que estão distantes. Ele mesmo disse: ei, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar aqui um pouco do criminoso impenitente, do criminoso que não se arrepende, que não escolhe o caminho do arrependimento. Observem, queridos, que ele continua com o insulto, o outro para, fica refletindo, e um continua com o insulto. Um continua a dizer: se tu és o Cristo, desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele continua com o insulto. E eu me fiz uma pergunta: por que Jesus não aproveitou a oportunidade e pregou o último sermão, irmãos? Ele não verbalizou o último sermão. Porque Jesus não aproveitou a oportunidade e disse: eu vou fazer aqui um apelo para este homem que não se arrepende. Eu vou dizer para ele que ele está diante da última oportunidade. Porque Jesus não pregou o último sermão verbal para aquele homem. Porque Jesus não anuncia para ele a salvação, não faz um convite. Porque Jesus não olhou para ele e fez assim: ei, rapaz, eu estou aqui te dando uma oportunidade, eu estou morrendo por você, se arrepende, me aceita. Porque Jesus não dá para ele um último convite, não faz para ele um último convite, a última palavra persuasiva para ele se arrepender. Por que Jesus não faz? Sabe por quê? Tem hora que Jesus prega verbalmente para a gente, mas tem hora que ele permite que as circunstâncias preguem para a gente.
Olhe, por exemplo, para Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15 nós temos 3 parábolas. Aleluia. Nós temos a parábola da ovelha, nós temos a parábola da dracma e nós temos a parábola do filho pródigo. Olhe, por exemplo, para a ovelha. A ovelha se perde inocentemente. A ovelha, ela se perde por inocência. Aí o pastor, que percebe que ela se perdeu por inocência, faz o quê? Vai buscá-la, vai atrás, guarda 99 e vai em busca da ovelha perdida. Olhe, por exemplo, para a dracma. A dracma perdida possivelmente foi perdida de maneira irresponsável. E observe o que é que Jesus faz, ou o que é que a mulher faz. A Bíblia Sagrada diz que ela vai buscar a dracma até achar. Ela insiste, ela procura, ela vai até encontrar a dracma que estava perdida. Agora olhe para a parábola do filho pródigo, que chega e diz: pai, me dá metade os bens que me pertencem, eu quero partir. Sabe o que o pai disse para ele? Sabe o que o pai fez por ele? Simplesmente concedeu aquilo que ele estava pedindo. Deu a parte da herança e disse: vai. Sabe por quê? Porque a ovelha se perdeu inocentemente. A moeda se perdeu irresponsavelmente. Mas o filho pródigo foi embora de maneira intencional. Foi uma escolha pessoal. Ele decidiu: eu quero ir embora. Eu quero partir. A casa de papai é muito morgada. A casa de papai não tem festa, não tem som alto, não tem paredão. Na casa de papai, tudo é debaixo da voz e da autoridade do pai. Eu quero ser livre. Porque tem pessoas que acham que liberdade é estar distante de Cristo. Mas liberdade de verdade é estar na pessoa de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o pai não diz nada. Dá para o filho o que ele pertence e ele vai embora. O pai permite. É o que está acontecendo na cruz. Cristo não diz nada. Só que embora Jesus não estivesse pregando verbalmente, havia uma mensagem, um testemunho de Cristo ali na cruz terrível, irmãos. No sentido da proporção, da maneira como estava se desenrolando. Porque observe, multidão o xinga, soldado maltrata, os criminosos julgam, eles fazem blasfêmia de Cristo. Mas sabe quantas vezes Jesus diz alguma coisa? Aleluia! Como a ovelha muda, ele segue. Aleluia! Que mensagem, irmãos. A gente não aguenta um pisão no pé que já quer devolver. Mas Jesus estava sendo insultado e ele permaneceu calado. Aquilo foi uma mensagem muito poderosa para um dos criminosos que, percebendo aquilo, ele começa a refletir. E eu penso, claro, que não foi a atitude pessoal daquele homem, mas de repente, irmãos, eu creio que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, desce no coração daquele outro homem. Aleluia. Que olha para essa cena, não vê Jesus falar nada, os insultos de Jesus calado, e algo começa a mexer com o coração dele. Ele diz: não é possível. Todo mundo fala desse homem e ele permanece calado. Ele pode se defender. Mas aquilo era uma mensagem poderosa para a vida daquele homem. Era o Espírito Santo trabalhando na alma, no espírito daquele homem, de tal forma que ele agora resolve repreender. Aleluia. Aí ele olha para o outro criminoso e diz assim: ei, calma, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Veja como começa o processo de salvação da vida deste homem. Primeiro, ele reconhece o seu estado.
Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece que ele era pecador. Ele reconhece que estava na cruz para pagar pelos seus atos. Ele reconhece que ele é um moribundo. Ele olha para ele mesmo e diz assim: ei, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, nós pecamos, nós quebramos a lei, nós transgredimos a lei e nós estamos sendo punidos por causa dos nossos pecados. Aleluia. É justo o castigo que nós estamos recebendo. Ele reconhece o seu estado. Irmãos, não há salvação quando nós não reconhecemos o nosso estado. É por isso que essa ideia de alguém que foi salvo porque ele veio querendo enriquecer no Evangelho, porque ele veio querendo prosperar no Evangelho, porque ele ouviu a teologia coach que disse para ele que é um poder nato dentro dele, que ele é capaz, que ele pode, que ele pode alcançar aquilo que ele deseja. O que importa é ele ter meta, objetivo, foco. Ah, queridos, Jesus não veio para trazer para a gente uma esperança apenas terrena. A nossa esperança vai além, vai para além dessa vida, além do material, vai para a eternidade. Não existe salvação quando nós não reconhecemos nosso estado. Não existe salvação, irmão Antônio, quando a gente não consegue olhar para dentro de nós e percebemos quem somos. E Paulo disse: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos. Eu acho interessante essa palavra de Paulo porque ele não exclui ninguém. Todo mundo está dentro do mesmo pacote. Somos todos pecadores. O apóstolo João disse: se alguém disser que não tem pecado, esse tal é mentiroso. O primeiro processo da salvação deste homem foi reconhecer quem ele era. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que erra. Ele reconhece que está sendo punido por causa dos seus pecados. Mas em segundo lugar, este homem olhou para Jesus e disse assim: este aí nenhum mal fez. Ele reconhece que Jesus é puro, santo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece que Jesus é mais do que um homem. Ele reconhece que Jesus não é apenas um homem que está na cruz. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Ele reconhece que Jesus é inocente. Querido, salvação é você reconhecer quem você é, pecador, e reconhecer quem Jesus é, santo, limpo, purificado, porque Cristo, ele é o nosso Senhor. É reconhecer quem Cristo é. Aleluia. Em terceiro, este homem não aguentou ficar calado. Ele olhou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim. Ei, Jesus. Aleluia. Para ser mais completo na frase, ele reconhece, o senhorio de Cristo. Senhor. Aleluia. Veja a força da expressão, porque ele olha: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, que pedido maravilhoso, que clamor maravilhoso. Ele olhou e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele não pediu para amanhã, ele não pediu para depois. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Este homem clama agora pela salvação. Este homem clama agora pela eternidade. Este homem clama agora pela vida eterna. Lembra-te de mim, Senhor. E a resposta de Jesus para ele. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo. Irmão, seja sincero. Se fosse nós para dar resposta àquele homem, como a gente responderia, hein? Tem uma igreja que o líder dela estabeleceu 10 passos para a salvação. Já imaginou Jesus adotasse esse espaço, Flávio?
olhasse para o criminoso, tu quer salvação? Deixa eu te dar 10 passos aqui para a salvação. Primeiro, me reconhece que sou Senhor. Segundo, dizimista. Terceiro, tem que se batizar. Quarto, tem que fazer discipulado. E traçar sua lista, que vamos dizer assim, tô fora. Não dá para descer mais daqui. Não dá para fazer mais nada disso. Não dá para fazer mais nada do que estás exigindo. Quem sabe nós diríamos para ele algumas coisas parecidas. Olha, você tem que fazer o discipulado, hein? Somente depois do discipulado que você for batizado é que a tua salvação está iniciando. Talvez a gente estabelecesse um monte de coisas, regras. Olha, tem que fazer isso, tem que se perdoar aquilo, tem que fazer aquilo, vai se consertar com aquilo. E estabelecesse um monte de regras. Jesus não. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado aqui, por gentileza. Diga assim: pare de dificultar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: hoje mesmo. Jesus não mandou descer. Jesus não está dizendo que batismo não é importante, que discipulado não é importante, que uma outra parte pós-conversão não seja importante. É importante para a maturidade, para o crescimento, mas tem hora que a mensagem precisa ser urgente. Jesus olhou para aquele homem e viu que não havia mais qualquer oportunidade de outra coisa senão dizer para ele: quando você fechar os olhos na terra, você vai abrir os olhos no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo na eternidade. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, eu gostaria que nesta noite você refletisse nessa palavra. A oportunidade que Jesus te dá não é amanhã, não é depois, é hoje. Pastor, quando eu devo me acertar com Deus hoje? Pastor, quando eu devo me alinhar com Deus hoje? Pastor, quando eu devo então reconhecer Jesus como meu Senhor hoje, agora, neste momento? A oportunidade tem asas, quando nós não agarramos, ela voa, ela vai embora. E nesta noite Jesus está dando oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo, que prega muito melhor do que eu, quem fala em nossa boca, quem fala através da palavra, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está falando para nós aqui nessa noite, dizendo: é hora, é tempo de arrependimento. Pedro disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos disse: aquele que crer e for batizado será salvo. João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é suave, porque é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Aonde quer que tenha alguém ouvindo este aparelho de som, ouvindo, eu gostaria que nesta noite você tomasse a liberdade, se assim o desejar, de chegar até esse ambiente e declarar Jesus como seu Senhor, declarar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de nessa noite orar por você que me ouve, você que me escuta, você que está decepcionado, porque talvez você ouviu um evangelho de TV, de rádio, que prega muita coisa menos o evangelho, que prega muitas coisas menos a palavra. Talvez você esteja me ouvindo hoje dizendo: pastor, eu não acredito mais no Evangelho, eu não acredito
acredito mais na mensagem da cruz. Eu não acredito mais nos crentes, porque pense numa classe que às vezes a gente vê sendo desacreditada por causa de pessoas que dizem ser cristão e não são. Mas nessa noite nós viemos aqui não como melhores, não como os bons, mas como pecador arrependido, dizer para você: Jesus Cristo é real, a salvação é real e a salvação é individual. E nessa noite Jesus, Ele quer abundância. Aleluia. Nós não podemos esconder das pessoas que se escondem no Evangelho, se escondem na palavra, mas você não pode desacreditar do Evangelho genuíno por causa do falso Evangelho que muitas vezes é anunciado. Nós estamos aqui hoje para dizer para você: na cruz do Calvário, Jesus, Ele nos deu a oportunidade de arrependimento, de nos voltarmos. Feche os seus olhos nesse momento. Se você está me ouvindo e não tem coragem de chegar aqui, ore comigo da sua casa. E se você sentir a vontade de nos procurar após o culto, ou procurar a família do Diácono Luiz aqui, fique à vontade para dizer: olha, eu escutei o culto lá de casa, eu ouvi a palavra, e eu gostaria de tomar a minha decisão. Ou quem sabe você vai orar comigo agora. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, visita. Ó Espírito Santo, convence. Ó Espírito Santo, escuta a oração daqueles que se arrependem nesta noite, daqueles que declaram que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, ó Jesus. Ó Deus, perdoa suas falhas, sara suas feridas e nos concede a oportunidade de arrependimento, Senhor. Ó Deus, eu te apresento a tua igreja aqui reunida nesta noite. Eu te apresento a tua igreja aqui reunida para te adorar e te glorificar. Ó Deus, usa teus filhos nesse ponto de pregação para pregar a tua palavra. Ó Deus, nós cremos que esse ambiente será um ambiente de salvação, de libertação, de cura, ó Deus, de transformação. Aleluia. Nós acreditamos que Tu estás fazendo aqui uma grande obra, Senhor. Abençoa a família do Diácono Luiz, que abre as portas. Abençoa filho presbítero Josinaldo, Senhor, que se esmerou junto com os irmãos para dar início a esta obra, Senhor. Ó Deus, faz prosperar os teus filhos em tudo, que eles possam ver o fruto do seu trabalho, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas. Ó Deus, que esse ambiente seja um ambiente de milagres. Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. E é também o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Antes da gente fazer a oração final agradecendo ao Senhor, eu gostaria de convidar aqui o Diácono Luiz. Ele vai deixar assim a sua palavra de gratidão, também expressar assim a sua alegria de poder trazer os irmãos aqui para fazer o culto e para somar também com esta obra. Orem também pelas crianças, né? Nós pretendemos aqui intensificar o trabalho com as crianças. Ore para que a gente possa dar o melhor que a gente puder para o crescimento espiritual das crianças aqui em Tabatinga, em nome de Jesus. Nosso Diácono Luiz.